Bem-vindo, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro do Gênesis. E na oportunidade desse capítulo tão importante, nós falaremos sobre a tentação, queda e promessa de redenção. Precisamos reconhecer que nossa condição diante de Deus é de pecadores, somos pecadores. Depois nós precisamos então descrever as consequências do pecado, precisamos avaliar isso. E em terceiro lugar, precisamos entender que existe uma salvação oferecida por Deus através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, gratuitamente. E como a gente começa falando de tentação, o texto ele é muito abrangente, tentação e queda e redenção. Na tentação hoje, poucas pessoas se falam abertamente ou claramente sobre o efeito de Satanás, sobre os efeitos do diabo, a figura do capeta mesmo. Então já não se fala quase nisso. Mas escute uma coisa, ignorar as ações do diabo não é uma boa opção. Porque, na verdade, a serpente ela não era o tentador, mas ela foi o instrumento usado pelo tentador para, então, tentar o homem. Então, chama-nos a atenção o fato de que, dentro de todos os animais, ela é colocada como a mais astuta, né? A mais astuta de todos os animais. Então, é isso que Satanás usa. Então, ele usa um animal astuto que tenha a facilidade do disfarce. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, diz que a tentação ela é uma astuta cilada do diabo. E o curioso é que na Bíblia, quando a gente olha lá no Gênesis ainda, o tentador ele não apareça como algo assustador, como algo aterrorizante. Não, ele vem disfarçado, ele usa o disfarce para tentar aquele primeiro casal. Então, ele apresenta-se como... A serpente apresenta-se como uma sutil, bem disfarçada. É assim que Satanás usa sempre o disfarce. E lembre-se de uma coisa, que a serpente, ela não faz barulho ao aproximar-se, ela vem lentamente. Nós precisamos lembrar disso. E hoje, quantas pessoas que no mundo que nós estamos vivendo, eles são tentados a fazer a coisa errada. Vamos, por exemplo, começar falando sobre a tentação de ganhar dinheiro fácil. Quando a gente fala tentação de ganhar dinheiro fácil, a gente de repente faz um link, quem sabe, com aquele político desonesto que entra na política para ganhar dinheiro fácil. Ele poderia ser honesto, não ganhar dinheiro fácil, até porque ele veio do nada e para o nada ele vai voltar e não leva nada do que ele ganhar aqui nessa terra. Mas ele é influenciado de que ele precisa ganhar dinheiro fácil. E aí eles fazem as manobras, eles roubam, eles mentem, eles alteram processos e tudo mais. Mas a gente não para só no político. A gente vai olhar, vamos dizer assim, para aquele cara que é chefe de uma facção e que também é levado de ganhar o dinheiro fácil e por intermédio de uma droga ilícita e tal. É a tentação, ele está sendo tentado de ganhar um dinheiro fácil e ele usa todos os mecanismos para isso. E também nós poderíamos até olhar dentro da igreja mesmo, pessoas que às vezes são tentados, até pastores mesmo, tentados de ganhar dinheiro fácil, às vezes mentem, enganam os seus fiéis e enfim. E vamos descer mais um pouco, até o crente mesmo, aquele crente que está lá embaixo mesmo, que é membro, e que às vezes é tentado também de, vamos falar sempre no dinheiro, de ganhar dinheiro fácil, que às vezes ele até deixa de comprar o seu alimento, de cumprir com suas obrigações, porque ele vê uma propaganda que a loteria esportiva ela dá dinheiro fácil, é você jogar e na hora que você é contemplado, você se torna milionário da noite para o dia. Então, às vezes, ele deixa até de comer para que todo dia ele faça aquele jogo, já vira uma rotina, um vício na vida dele. É uma forma também de um pensamento de ganhar dinheiro fácil. Queridos, tudo isso são tentações. E a tentação, ela não é falta de opção. A tentação, ela é simplesmente a forma que o diabo usa para a gente não fazer a coisa certa. Tanto aquele político, tanto aquele chefe de uma facção, tanto aquele pastor, quanto aquele crente. Ou seja,
tentação não é falta de opção de fazer certo, é simplesmente o desvio da conduta do ser humano. Então, com isso, quando a gente olha lá para Adão, que ele foi tentado, a consequência disso que foi queda. Ele caiu, ele pecou, e então ele agora desobedece a Deus e ele peca. E a consequência desse pecado qual é? A consequência desse pecado é que ele é expulso do jardim. Agora escute uma coisa, o homem quando ele peca e que está lá no jardim, ele começa agora, quando Deus chega na viração do dia, ele começa a ter vergonha de Deus, ele começa a sentir a culpa, ele começa a sentir medo e ele começa a fugir de Deus. É sempre assim o que o pecado faz. Às vezes tem pessoas na igreja que quando erram, quando falham, então e que a gente encontra, o que a gente conversa, ou que a gente vai atrás dessas pessoas, aí tem sempre um relatório a expor. Ah, pastor, foi por causa da irmã fulana de tal, que fala demais, é por causa daquele irmão que é muito grosso, é por causa daquele pastor que não visita, é por causa... Afinal de contas, tem sempre um relatório para justificar os seus atos. Na verdade, isso é uma ação do pecado. O pecado faz com que o homem tenha vergonha de Deus e das pessoas, que o homem sinta então culpado, mas não reconheça a culpa, e ele agora fica com medo e começa a fugir. Foi isso que o pecado fez com Adão. Ele ficou com vergonha, sentiu a culpa que ele tinha desobedecido a Deus e agora estava fugindo, perdendo a comunhão com Deus e perdendo a comunhão com todos. Isso é o que o pecado faz. Agora escute uma coisa, Deus, quando o Gênesis fala sobre o pecado, quando o Gênesis fala sobre a queda e quando ele fala de restauração, Deus, na verdade, ele não estava querendo um relatório de Adão quando Adão pecou e se escondeu. Sabe, quando Deus pergunta para Adão: quem te fez saber que estava nu, Adão? Uma outra pergunta você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? O que Deus queria, sabe o que era, meus irmãos? Era que Adão dissesse: sim, Senhor. Eu comi da árvore, eu comi do fruto que o Senhor ordenou que eu não comesse. Eu desobedeci. Ah, Deus, eu tinha uma opção. Quando eu fui criado à semelhança tua no item moral, eu tinha o direito de escolher e eu fiz a escolha errada, eu pequei, eu errei. Era só isso que Deus queria, que o homem confessasse e recebesse o seu perdão. Mas o homem não, ele não fez isso e por isso ele foi expulso da presença de Deus. Queridos, que Deus nos abençoe nesse momento, que cada um de nós, eu e você, possamos entender de que nós somos humanos, somos, quem sabe, sujeitos a falhas, sujeitos a erros, as tentações estão aí sempre batendo a nossa porta, mas a tentação não é a ausência de opção. A tentação é uma manobra do diabo para a gente fazer a coisa errada. Procure fazer o certo, viver conforme a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, e com certeza você será abençoado, vitorioso e salvo em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, espero te encontrar outras vezes e até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.